A tal da língua de anjos que eu cansei de falar pra vocês, que é pura enganação esse negócio de língua de anjo. Tem muita gente falando em língua enrolada aí e acha que tá falando língua de anjo, mas ele tá, na verdade, seguindo, algo que ele sentiu ali e ele tá copiando essas linguagens, porque na Bíblia não tem nenhum lugar que fale língua de anjo. Ok? Não tem lugar nenhum da Bíblia. Tá? As línguas, inclusive, a língua é um dom evangelístico. Vou ler para vocês aqui. É um dom evangelístico, tá? Por quê? Porque é justamente para falar com outras pessoas. Com outras pessoas, tá? Você tá no outro país, aí de repente Deus te toma lá e você fala na língua do camarada, né? Ou o camarada tá no outro país e você fala na língua que é a nação. E aí ele acaba ficando, como é que fala? Perplexo, né? Perplexo e acaba se convertendo. O dom de língua ou seja, é para usar para evangelização. E não é você que usa, tá? É Deus quem vai fazer, tá? Mas você vê aí nas igrejas, nos cultos, as pessoas falam em língua a hora que elas querem. A hora que elas querem, elas falam em língua. Eu vou só ler aqui, ó. Versículo, 1 Coríntios 14. Vou ler para vocês, ok? De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, mas para os infiéis. Você entendeu aqui? A profecia é um sinal para quem não é cristão, é para quem é de fora. Ela tá falando, e repete, é um sinal para os infiéis, não para os fiéis. Ok? E aí o Salvador falou isso, e agora eu queria saber como é que fica a situação deles lá. Salvador, você fala que língua? Qual é a língua que você fala? Porque para ser ancião tem que falar a língua, gente. Vamos ouvir, ó. Presta atenção aqui, ó. E ser selada com o Espírito Santo e falar em novas línguas é que o selo é garantia para a salvação. E dom de novas línguas é sinal dado por Deus. Está entendido isso aqui? Bom. Se não entenderam, mas é isso aqui mesmo. Falar em línguas é falar a língua dos anjos? Não. Quando alguém recebe o dom de novas línguas, fala a língua dos homens, não é dos anjos. Quando um anjo fala com um homem, ele fala na nossa língua, e não nós na língua deles. Que nem quem é que sabe qual é a língua dos anjos? Ele não mora aqui no mundo, ele mora no céu. São eles que falam nas nossas línguas e conversam conosco. E nós não falamos na língua dos anjos. Então, sei que, na outra pergunta, eu sei que não é recomendado. E aqui ele mesmo diz, né? O anjo quando vem, ele fala na nossa língua. Isso aqui eu falei há muito tempo atrás aqui. Que será que eles andaram ouvindo? Eles aprendem aqui no canal, tá? Eu já falei aqui outras vezes atrás, no passado, e falei assim, todas as vezes que os anjos falaram com alguém na Bíblia, ele falou na língua da própria pessoa. Os anjos falaram com pessoas de diversas nacionalidades diferentes na Bíblia. De diversas, ok? Então o anjo se comunica na própria linguagem da pessoa. E aí, e não importa, gente. Ah, mas e os outros das outras igrejas? Não importa. Por que tem igreja que tem costume de falar língua e tem igreja que não tem? E aí? Se é o Espírito Santo, ele está fazendo a acepção? Deixa eu ver, essa igreja aqui? Ah, essa eu vou dar dom de língua. E naquela outra lá? A presbiteriana, vamos pegar a batida. Não, aquela eu não vou dar dom de língua, não. Não achei eles muito legal, não vou dar dom de língua. Se fosse o Espírito Santo, manifestaria em qualquer pessoa, em qualquer lugar, independente da igreja. Porque Espírito Santo, ele não vê muro, ele não vê placa. Quando ele quer, ele vai lá e dá. Simples assim. Então, o que explica isso? Costume. Costume, aquilo é quando a dopamina tá tão no pico, tá tão alta, que o camarada, ele tá com tanta vontade de falar a língua, que ele cria coragem lá, e acaba soltando um, e aí ele acha que foi selado, e sai falando em língua, né, à torta e à direita. Esses são dons, gente, que não é dons normais. Não, ele não é um dom normal de você usar. Ele está no mesmo nível daqueles dons
como é que fala? De cura, de milagre, de vocês ressuscitar a morte. Esses dons estiveram com uma operação maior, né, na época dos apóstolos, que foi um momento em que precisava estabelecer os fundamentos da fé. Tá? A mesma coisa. Entendeu? Então o camarada tá na dopamina lá no pico, pai, aí ele vê o outro falando em língua, aí já tá com vontade, aí já vem um falso profeta, começa na carne, irmão, começa na carne que o Espírito... Aí ele começa, ele fala o que ele aprendeu, calamanaí, salamassanta, aí pá, aí pronto, soltou, né, desenfreia. E agora como fica? O ancião tá dizendo aqui que o dom de língua é só o dom de língua conhecida, língua de outras nações. Agora eu pergunto para vocês, qual é a língua dos anciões? Que língua que eles falam? Nem eles sabem. Ou seja, o camarada aqui, gente, né? Porque tá aprendendo agora essas coisas, aí vem na internet fazer esses discursos bonitinhos aqui e não sabe que estão dando um tiro no próprio pé. Eu queria saber em que idioma o Salvador fala em língua, o Luiz Carlos de Viçosa, esses outros caras. Qual é o idioma que eles falam? Porque você sabe, a CCB colocou uma regra lá absurda que tem que falar o dom de língua para poder receber o ministério. É uma confusão atrás da outra. Irmão, se lá é o Espírito Santo que revela, o Espírito Santo que está revelando, ele não sabe que a pessoa tem o dom de língua ou não? Suposto dom de língua? Porque foi o próprio Espírito Santo que deu. A prova de que não é Deus que revela nada para esses homens. Ninguém que vai lá para o ministério, porque se não trouxer a fichinha, o Espírito Santo que está supostamente confirmando, não sabe. A rola vai cantar, né? Hoje a rola vai cantar, que o irmão tá falando aqui, o irmão Beto aqui, ó. E é verdade. Agora explica para mim, irmão, se é o tal do Espírito Santo que tá revelando para eles, não? Porque o Espírito Santo você foi confirmado por Deus. Fui mesmo, foi Deus, Espírito Santo purinho. Então por que teve que levar fichinha dizendo se eu sou selado, se eu não sou? O Espírito Santo não sabe disso? Ou seja, ou vocês seguem de verdade o que vocês falam ou não, rapaz. Tá aí. Queria ver como é que o CCBano vai responder o próprio ancião presidente de vocês, que falou que esse negócio de língua de anjo aí é uma pura invenção de vocês. É tudo invencionice. Não, mas tá falando lá que eu... Pera aí, vamos lá. Eu já cansei de explicar isso aqui. CCBano, você sabe o que é uma hipérbole? Dá uma consultada antes aí no Google. Falei, Google, o que é hipérbole? Para eu te ensinar. Tá? Eu vou te ensinar a entender esse capítulo aqui, ó. 1 Coríntios 13. É aqui o único lugar que tá falando língua de anjo. Tá? Eu vou explicar para vocês aqui. O apóstolo Paulo, ele vem desenvolvendo, né? Ele vem desenvolvendo ali a mensagem. E aí ele fala dos dons espirituais e tal, e do carnal espiritual, que você tem que ser mais espiritual. Quando ele chega em 1 Coríntios 13, ele cria uma hipérbole, é um exemplo. Não existe. Eu já vi os anciãos da CB abrir 1 Coríntios 13 e querer ficar exortando a igreja no verso a verso, uma verdadeira maluquice. Como é que você vai explicar para as pessoas lá, ainda que eu dê o corpo para ser queimado? Não, irmão, você não pode dar o corpo para ser queimado, mas você tem que amar a Deus. Eles ficam exortando. Eu vou explicar para vocês aqui. Ó, presta atenção. Quero saudar aí os CCBanos, que são os defensores da CB, que acompanham cada vídeo meu, cada análise, estão aprendendo aqui. É bom saber que vocês estão aprendendo, né? É só duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, sabe que eu estou falando a verdade, mas não tem coragem de admitir isso. Por quê? Porque tem um ídolo dentro do seu coração. Mas é muito tapado, porque o prejuízo é seu. Quando você morrer, o Salvador não vai te ajudar. As pessoas que estão na CCB não vai te ajudar. O seu instrumento que você anda tocando não vai te ajudar. As pessoas que estão em volta de você não vão te ajudar. Vão te largar numa sepultura e vai todo mundo embora. Não vão querer ficar mais do que 8 horas, 9 horas com você. E de lá, meu filho, você vai ser carregado por demônios. Simples assim. Porque você rejeitou a verdade
e trabalhou contra a verdade. Ok? Deixa eu ler para vocês. Olha o que é um hipérbole. Tenta entender. Paulo está falando, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como um sino que tine. Esse ainda que, ele está apresentando aqui uma propositura, se ele tivesse essa condição, significa que ele não tem. Exemplo, ainda que eu fosse, como é que eu posso dizer? Ainda que eu fosse o juiz daquele jogo de futebol, eu não teria dado aquele pênalti. Ainda que eu fosse, você não é. Paulo está querendo dizer, e olha, o outro exemplo, ainda que eu falasse a língua dos homens, que quer dizer de todos os homens. Aí ele coloca a língua dos anjos no mesmo patamar. Ele coloca em cima, ou seja, são coisas impossíveis. Paulo está querendo dizer que são coisas fora do normal. Ele está dando exemplo. Ele não quis falar ainda que eu falasse em linguagens, porque os coríntios falavam em língua. Ele quis colocar em um patamar que ninguém alcança. Ele colocou em uma altura que ninguém pode chegar. Falar a língua de todos os anjos, quer dizer, falar a língua dos anjos, falar a língua de todos os homens, dar o corpo para ser queimado, ser caridoso e tal. E ele foi descrevendo um super crente. E no final disso ele está falando, se eu não tiver o amor divino não é amor, não é só amor. As pessoas falam amor, né? Mas não é só amor. Amor tem um monte de amor, tem um monte de amor aí. Tem o amor de compaixão, tem o amor de pai, de mãe, amor divino. Se eu não tiver o amor divino, nada disso vai me adiantar, né? Aonde que está o amor divino? Aqui é Bíblia, meu querido, tá? Vamos lá. Romanos 5, versículo 5. De que amor está falando? Esse que está escrito em Romanos 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse texto está querendo dizer que Deus colocou o amor dele em você através do Espírito Santo que você recebeu. Quando o Espírito Santo entra em você, ele traz esse amor divino. É isso o que o texto está falando. O amor que vem de Deus, não seu. Então, irmã, tá aqui, tá? Além dele jogar no chão um tabu da CCB, tá? Eles estão tentando consertar as coisas que ele inventaram errado, tá? E tentam se passar ileso, como se eles nunca tivessem ensinado isso, né? Sendo que eles criaram uma regra para o próprio ministério deles, de que a regra é o seguinte, que eles só pode ser apresentado para ancião quem tiver o batismo do tal, galera, quem falar em língua. Você fala em língua? Falo. Então você pode ser ancião. Agora eu queria saber a pergunta que fica aqui, tá? Alguém sabe qual que é a língua estrangeira que o Salvador Bueno fala? Para a gente poder colocar o intérprete aqui, para ver quando ele estiver falando. Observa que eles não falam em língua, nenhum deles. Eu já vi uns falando em língua aí, nesses cultos gravados aí, umas abobrinha, parece um bebê. Se for língua de anjo, é um bebê, que ele só consegue falar 2 sílabas. Teve um aí que falou, né, que se você virasse a esquina, você sair da CCB, quando você chegar na esquina, o espírito da morte vai estar lá te esperando. E aí esse macumbeiro da CCB falou em língua. Ele fala 2 sílabas. Amanalia, manalia, amanalia, manalia. Alguma coisa assim, amanalia, manalia. Eu fico imaginando, deve ser um tipo de algum anjo bebê. Gugu, dadá, gugu, dadá. Aí você coloca em língua de anjo, alamanaia, 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 alamanaia. Não, ele fala pior do que um bebê. O bebê ainda fala gugu, dadá. Ele fala alamanaia, alamanaia, alamanaia. É a mesma palavra. Pode ser. A explicação só pode ser essa, porque essas línguas de anjo que esses camaradas inventaram aí não conseguem desenvolver uma frase. Não conseguem desenvolver
sabe, uma frase com 4 palavras, com 5 palavras, não consegue. E aí eles inventam. Como ninguém entende nada e sabe que não tá falando língua de país nenhum, eles inventaram que isso é dom de língua. Isso são invenções criadas para dar resposta para um costume que eles inventaram. O nome disso é dopamina. Quando você está muito contente por conta da profecia que você está ouvindo, o culto, tal do culto fervoroso, aí você solta a dopamina. A dopamina vai lá no pico, aí o que você faz? Você quer falar, vocês prestaram atenção que você quer falar alguma coisa quando você está na dopamina? Você quer ficar, aí ele solta, né? Ele vê o outro lá falando lá, xalamaná, ele fala também, pronto. Agora tá falando em língua. Tudo isso aí, gente, são coisas inventadas pelos homens. E você sabe quem está por trás dessas invencionices, né? Todas essas invencionices traz prejuízo, desvia as pessoas da verdade, não sabe o que é evangelho, pessoas perdidas. Tem um monte de gente que sai da CCB, gente, mas eles gostam da CCB. Por quê? Porque eles gostam da profecia, eles gostam da profetada, eles gostam de falar essas línguas esquisitas, eles gostam de todas essas coisas. Eles saíram por conta disso, eles não saíram por conta de evangelho. Quando você encontra Cristo, irmão, você joga toda essa tralha para trás. Você joga... tem uma pessoa falando, nossa, eu queria falar tanto em língua, que todo mundo queria, minha irmã. Todo mundo queria. Tá? Por quê? Era bonito. Você vê aquela... É uma elite, né? Quem fala em língua na CB parece que faz parte de um grupo de elite da CB. Faz parte de um grupo de elite, tá falando em língua e todo mundo quer falar também a língua, né? Eu vou falar a língua e eu vou falar a língua. Mas graças a Deus você não se envolveu nessas enganações, porque essas pessoas, quando falam essas coisas em língua, eles ficam presos nesse negócio e não conseguem negar isso mais. Eles ficam amarrados nisso, né? Às vezes até sai da CB e ainda acha que falou em língua lá e continua amarrado nisso aí. Tá preso nisso aí. Tá amarrado. Isso tudo são armadilhas do adversário, gente. Ótimo. Você quer falar em língua? Quer. Quero ver você dar um recado pro japonês. Você fala aquele japonês, vamos ver se você vai dar um recado pro japonês. Solta a profetada para poder animar ele aqui, para colocar a dopamina nele no alto, para ver. Não vai falar. Eu falo em língua de japonês, mas traz... Tem um caso que é um milagre maravilhoso. Um caso que é um milagre, que é um senhor muito humilde, muito simples, de Minas Gerais. Eu não sei se vocês lembram, parece que era Zé Galinha, o apelido dele. Zé Galinha, alguma coisa assim. O camarada teve aulas com anjos. Ele teve aula com anjos, e eu vi isso no jornal. Tá? Inclusive, o coitado acabou indo para CCB depois. Aquele é o único que eu acredito que fala em língua. O homem, gente, muito humilde, simples. E veio 5 crianças, 5 anjos diferentes. Parece, se não me falha a memória, quando eu assisti essa matéria, foi num período de 12 anos, gente. Não é coisa assim, sabe? Receba aí o dom de língua. Já recebeu? Receba agora! Aí você vai na oração e tá recebido. Você sabe? O irmão foi 12 anos, eu creio nisso. 12 anos os anjos foram lá e ensinaram ele a falar língua. Detalhe, ele mora numa cidade onde não tem aula de língua alguma, não tem nada, né? E ele começou a falar em outras línguas. O que aconteceu? Na reportagem, levaram lá professores e os donos de escola que falavam a língua que ele disse que falava, que era japonês, inglês, alemão. Parece que tem uma outra linguagem lá. Se não me engano, foi 4 ou 5 línguas. Ele foi avaliado e analisado por professores de escolas daquelas línguas. Gente que nem crente é. Isso foi uma reportagem na televisão, gente. Não foi coisa de YouTube, não foi o CCBano gravando, nada. Foi na reportagem. E lá confirmaram, ele fala. E ele bateu um papo com as pessoas em alemão. Ele conversou em japonês. Parece que ele até escrevia. Eu não sei, eu não me lembro bem, mas parece que ele até escrevia.
Isso é dom de língua. Quero ver você semeando esse dom de língua aí. Isso é dom de língua. Agora me fala, a irmã viu também, eu vi também essa reportagem, simplesmente incrível essa reportagem. Incrível, tá, gente? Você vê, por quê? Você vê que não tem fraude ali, é verdade. Por quê? Eles examinaram se ele não estava frequentando alguma escola. Aí foram investigar, foram atrás dos vizinhos, das pessoas, dos parentes. E é uma cidade pequena e não tem escola de idiomas lá. É uma cidade bem pequena. Não tem. E ele tá todo dia, ele tava lá. E foi muito tempo atrás, gente. Acho que nem internet tinha na época. Nem internet tinha. E aí, ele ali, né? Fizeram todo o levantamento. Falaram, não, mas ele não sai daqui, ele mora aqui, tá todo dia aqui, a gente tá vendo ele. Ele faz tal coisa lá pra sobreviver. Alguma coisa assim. Aí o que aconteceu? Vamos chamar aqui os professores de língua. Vamos analisar, vamos ver. Aí a reportagem foi lá não sei aonde, longe, numa cidade grande, trouxe os professores lá. Teve um lá que a gente viu lá, filmando lá, eram japoneses e ele conversou em japonês com os japoneses. É incrível. Em inglês, ele conversou em inglês, ele conversou em alemão, né? Eu não sei se era alemão, italiano também, eu não me lembro bem. Simplesmente incrível. Ou seja, eu vou duvidar, o camarada passou ele passou por um exame. Agora eu queria ver estes homens aqui, ó. Eu queria ver se eles têm coragem de falar. Qual é a língua que você fala, Salvador? Você que tá ensinando aí que tem que falar em língua conhecida, então provavelmente você fala em alguma língua conhecida. Qual é a sua língua? Rafael, eu falo em húngaro. Beleza, vamos pegar um húngaro aqui e vamos ver se você fala. Não falam, gente. Não falam nada. Ficam fazendo esse discurso bonitinho aí, porque tá aprendendo agora. Esses homens estão aprendendo agora na crítica, com a internet. Estão tentando corrigir, mas eles não têm coragem de assumir que erraram. Eles não são humildes suficiente para falar, nós erramos, irmão. Nós ensinamos a vocês esse dom de língua que não existe aí, e né, a gente mesmo não fala em língua coisa nenhuma. Né? Tanto que a gente fala que a gente vai orar para ver se Deus confirma, mas o Deus que está confirmando aqui não sabe se você fala em língua não, que você tem que colocar na fichinha. Você tem que colocar na fichinha lá se fala a língua, se não fala, né? Para depois você ser orado. Tudo, essas confirmações, faz tudo parte da fantasia que eles inventaram. Você acha que Deus está preocupado? Vamos supor, tem a reunião ministerial para confirmar os novos obreiros. Aí os anjos vai lá avisar o senhor, tem mais uma reunião do Braz lá, rapaz, para confirmar os novos obreiros lá. Parece que tem uns 200 nomes para confirmar. O senhor fala, meu Deus, de novo. Meu Deus, vamos lá, vai. Aí Deus senta na cadeira dele e fica olhando na terra lá. Joaquim, José, Juarez, para ancião, no jardim, não sei da onde. Aí Deus fala, confirmo. Aí ele toca em um, toca no outro para o outro sentir. Sente aí, vai. Eu sim. O outro, eu também tô sentindo. Eu também sinto. Os outros não sentem, né? Aí Deus tem que ficar ouvindo, tá? Qual o próximo da lista? Gente, tá tudo na Bíblia, as recomendações. Quando Deus colocou na Bíblia, quer dizer que ele não vai precisar ficar vindo lá falar uma coisa que já tá escrito. Já tá lá, vai lá na Bíblia e procura lá que tá falando lá como que uma pessoa que deseja o episcopado precisa ser, o que ele precisa ter, tá escrito lá. E lá não fala a língua. A CCB, gente, ela simplesmente joga no lixo tudo que tá na escritura e inventa coisa nova, né? Coloca lá, tem que amar a graça, que é a CCB, e falar língua. Falar em língua. Ele fala em língua? Fala. Mas e os conselhos que tá na Bíblia? Esquece isso aí. Né? Se fala língua, ele é joinha, é correto, ele frequenta ele, você vê se ele é bem fanático, ele ama a gente, ama, ele ama a santa, ama. Então é isso mesmo, falou língua, tá confirmado. É assim que eles confirmam. Eu queria ver, né, como vão responder isso aqui, ó, essa maluquice de falar língua. O próprio Salvador deu um chute, aí puf. Próximo ponto. Namorar cristão de outra denominação. Fica vendo, gente. Olha só. Vamos ver aqui, ó. Namorar cristão de outra denominação. Pode ou não pode? O que vocês acham que a CCB vai falar? Pode ou não pode?